E aí, amigos e amigas, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Ju, e hoje eu vou compartilhar, na verdade, com vocês alguns livros que eu li durante a época de quarentena, que começou ali no finalzinho de março, né? Pegou praticamente abril inteiro e pegou alguns diazinhos ali também de maio. São livros que assim eu quase não falo aqui no canal, tipo, às vezes só passo assim ele aqui na tela e é isso. Mas eu decidi compartilhar com vocês sobre eles, mesmo a maioria aqui sendo 4 estrelas. Tem um só aqui que é 5 estrelas, e inclusive é favoritado lá no meu Scooby. E me adiciona lá no Scooby também, porque por lá eu sempre tô colocando os livros que eu li, sempre tô colocando os livros que eu quero ler. E quem sabe a gente não dá uma interagida. E se você também não me segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram, que é @jurasgo, que eu sempre tô por lá gravando stories, tô mostrando as minhas leituras. Inclusive agora nessa época, né, que a gente tá com esse negócio aí do governo de tributar os livros, é difícil, né? E vamos de militância, hashtag defenda o livro. Mas enfim, né, vamos começar lá no finalzinho de março, lá pelo dia 24 e 25, acho que foi por aí, né, que passou no jornal, que realmente foi decretado o período de quarentena. Eu peguei este livro aqui para ler, que é um livro nacional, que se chama O Guardador de Fantasmas, do Fábio Campana. E quem me viu nos stories, né, eu gravei alguns stories sobre ele, até a página 30, 35 por ali, parece que o Fábio ele fumou alguns entorpecentes ali no começo da escrita do livro, porque tipo assim, gente, eu não tô nem brincando, você lê, você não entende o que tá acontecendo, depois que você começa a entender. Mas enfim, ele vai contar, né, a trajetória de um menino que nasceu lá no interior, sabe, com todo aquele costume, com aquela dificuldade de ter acesso à educação em 1950 e pouquinho, e vai contar a história desse menino, né, desde pequeno até quando ele se torna um adulto e militante de esquerda. E exatamente este livro aqui vai falar sobre ditadura militar. Esse menino que cresceu, né? Ele vai, né, lá para Curitiba, minha cidade onde eu moro. Ele veio, na verdade, aqui para Curitiba para fazer a faculdade dele, tudo. E aqui ele se descobre como uma pessoa assim totalmente adepta à esquerda, às ideologias da esquerda. E mais ou menos ali por 1963, assim, ele já tá dentro do partido ali, né, da esquerda, fazendo as manifestações, participando de tudo, né? E em 1964, estoura a ditadura militar. E ele é capturado pelo exército, torturam ele, fazem perguntas, aquela coisa assim que a gente já sabe, já viu, já estudou sobre isso. E ele vai contar, tipo, exatamente tudo que ele passou lá, os pensamentos, o que fizeram com ele, sabe? Então tem essa certa carga que ensina a gente, mostra realmente o que aconteceu nessa época. Porque para muita gente não foi uma ditadura, sim foi um regime, né? Mas enfim, essas pessoas que vão à merda. É um livro muito bom. O Fábio Campana, assim, arrasou na história do livro. A escrita tem alguns comentários a fazer. Mas a história do livro é uma história muito gostosa. Em nenhum lugar aqui do livro fala, tipo assim, se essa história ela é baseada, se ela contém, né, fatos reais, mas eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Eu não sei se é alguma... Eu tenho um certo sentido, sabe, pra perceber algumas coisas. E eu percebi, assim, que parece que essa história é baseada em fatos reais, sim, mas não fala em nenhum lugar. Enfim, leiam esse livro. O segundo livro, que daí eu já li lá em abril, né, quando eu já tinha passado ali um pouquinho de março, foi A Nova Face do Império, do Tariq Ali. Esse livro aqui, gente, ele é um livro assim que eu tive um pouquinho de dificuldade para ler, um pouquinho não, né, muita dificuldade para ler. Esse aqui é na verdade um livro de entrevistas, tipo, vai contar basicamente todas as entrevistas que o Tariq Ali, que é um repórter norte-americano, né, natural dos Estados Unidos, porém os pais dele viveram lá no Afeganistão. Então nesse livro aqui ele vai entrevistar basicamente todas as pessoas que vivenciaram a guerra lá no Irã, a guerra no Afeganistão, as pessoas que também sofreram com o movimento do Talibã, que foi uma coisa que assim, cruel, né? E ele também vai totalmente, sabe, desmascarar essa coisa que a gente tem, que pelo menos eu tinha, sabe? Eu admito sim que eu tinha, de que Estados Unidos é uma coisa perfeita e é um país patriota e maravilhoso, lindo, quando na verdade, meu querido, você não tem ideia das crueldades que aquele país de merda fez, não só com o próprio Afeganistão e com o Irã mesmo, durante a época ali que ele queria o petróleo e tal, mas assim com vários países. E o Tariq ali, ele caprichou, ele arrasou nesse livro, porque ele conseguiu pegar exatamente os discursos, as entrevistas e colocar aqui dentro desse livro
com muita veemência, a gente consegue compreender bem. Eu digo que eu tive um pouco de dificuldade, um pouco não, né? Muita dificuldade para entender esse livro, porque por causa da escrita em si, né mesmo? Na verdade, a escrita desse livro ela é um pouco complicada, sim. Ele abusou de alguns termos, ele tem um vocabulário mais pesado, mas é um livro que vale muito a pena ler para você ter esse conhecimento, essa base política. Mais ou menos ali na metade de abril, assim, entre o dia 12 até o dia 15 por ali, eu li A Cabana, do William P. Young. Eu já estava com esse livro aqui em casa, fazia uns 2, 3 anos, e assim, nunca tinha pegado na mão para ler. Aí eu falei, não, hoje acaba, hoje eu pego e hoje eu leio. Li ele em 3 dias. Gostei muito da história, assim, sabe, desse paradigma que tem aqui dentro, de que que ele vai realmente, tipo, desmascarar essa coisa de que Deus é um ditador e Deus é aquilo, quando na verdade não, Deus não é bem assim. E tem aquele dilema, né, do pai que tá aqui, que perdeu basicamente a filha dele, e ele culpa Deus, ele também se culpa muito, né, e ele tem os problemas dele, ele tá sofrendo de depressão. Esse livro aqui, ele tem um filme, e gente, meu Deus, quando eu fui assistir o filme no cinema, eu chorei assim de desidratação, tipo, de sair de lá seco, com tanto que eu chorei. E daí eu li o livro, né, porque eu tinha assistido o filme antes, aí depois que eu fui ler o livro, e assim, tudo na minha carreira. Não chorei lendo o livro, eu chorei mais vendo o filme, porque é muito difícil eu chorar lendo alguma coisa. Eu sempre choro quando é visual, quando eu assisto, ou até ouço. Mas assim, lendo é bem difícil. Mas durante a minha leitura eu revivi, sabe, as cenas dos filmes. E graças a Deus, olha, eu agradeci. Porque aqui não é assim tão descrito com detalhes que nem eu vi no livro, no filme, né? Porque se fosse, meu Deus do céu, o trauma que eu ia ter, assim. E ficar desgraçado da cabeça. Mas foi uma história muito boa, uma história muito gostosa. Eu não conheço esse autor, tipo assim, praticamente nada dele. Eu sei que ele é evangélico lá e tal, mas assim, não passa disso. Mas pra você que tá aí do outro lado, é uma leitura assim que vale a pena, sabe? Porque vai ter esses questionamentos, essas reflexões. E ali bem no finalzinho de abril, quando eu recém tinha terminado de ler o Caçador de Pipas, eu saí desgraçado de tanto chorar quando eu terminei aquele livro. E daí eu tava com 2 livros aqui do Racine, né? Tava com o Caçador de Pipas e estava com A Cidade do Sol também. Aí eu falei, vou ler outra coisa dele aqui, porque assim, deve ser uma história um pouco mais leve, porque eu li a sinopse, né? E eu vi que ia tratar sobre mulheres, assim, né? Naquela mesma época, basicamente, com todo aquele sofrimento, falei, deve ser um pouquinho assim, mais leve. No caso, o que aconteceu? Fiquei totalmente enganado, totalmente assim. As cenas que são descritas aqui, sabe? Que as meninas sofrem, gente. Olha, eu fiquei puto, eu chorei também. Mas o que eu mais fiquei, assim, acho que o estado emocional que eu mais passei aqui foi raiva. Porque assim, 60% raiva, 30% tristeza e acho que uns 10% alegria. Porque, cara, esse livro aqui, ele traz muito à tona a realidade das mulheres. Dentro da cultura, dentro das religiões, né, como elas são tratadas, como elas são vistas como meros objetos, simplesmente para procriar, ainda mais depois que teve aquela invasão do Talibã. Então, assim, as mulheres foram rebaixadas de um jeito que, nossa, não podia nem sair na rua, que a galera perguntava cadê o teu marido, porque tinha que ter a figura do homem junto sempre, né? E tipo assim, nossa, que história incrível, que história maravilhosa. A Marian, que é a personagem principal, gente, esse livro aqui eu tenho ele basicamente inteirinho gravado na minha cabeça. A cada página que eu lia, eu basicamente cravava assim a história aqui dentro, de tão real, de tão intensa, de tão maravilhosa que é essa personagem feminina que se sacrifica. E sabe, Man Down também. E depois, lá no comecinho de maio, assim, lá pelo dia, acho que 2 ou 3 por aí, eu li esse livrinho aqui de autoajuda. Eu sei que o gênero de autoajuda não é um gênero bem visto, assim, acho que por quase ninguém. Mas é um gênero que particularmente eu amo ler livros de autoajuda. E eu tinha esse aqui em casa, já tinha começado a ler, foi até a metade mais ou menos. Que é Não Deixe Pra Depois o que você pode fazer hoje. Que é um livro que vai te dar dicas pra você fazer o quê? Evitar procrastinar, que é uma coisa que assim a gente faz bastante. No caso, eu fazia não muito, mas fazia e isso me atrapalhava. Adiantou alguma coisa? Talvez. Aprendi bastante coisa, tem muitas dicas assim úteis, sabe? Assim, aquela coisa de que tipo, bem coach. Ai, você consegue, você é incrível.
e você tem que se motivar. Porque, sabe, não é assim que funciona aqui dentro desse livro. Ela te dá realmente dicas práticas, sabe? E ela também usa um pouquinho de teorias da psicologia, ela usa um pouco sobre o comportamento humano. Então é um livro que tem base científica, não é aquela coisa de coach, sabe? Que a gente já tá cansado de ouvir falar. É um livrinho relativamente curto, tem 110 páginas, então tipo assim, é muito gostosinho pra você que nunca leu nada de autoajuda, por exemplo. Você pode até começar por esse livro tá bem baratinho lá na Amazon. A última vez que eu vi, pelo menos, né, acho que tava uns R$16, 17 por aí. E ele é muito bom, sabe? A leitura é fluida, as dicas dela são realmente úteis, eu boto em prática muitas das dicas que ela colocou aqui. E é maravilhoso. Então esses aqui, gente, foram os livros que eu tinha para compartilhar com vocês, que eu li durante a quarentena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comprem, gente, esses livros porque valem muito a pena, muito a pena. Principalmente esse aqui de autoajuda para você que nunca leu nada ou até tem um preconceitozinho, que é um livro muito, muito, muito gostosinho. Se você puder ficar em casa, né, agora a gente está em isolamento social, a gente não está mais em quarentena, mas se você puder ficar em casa, fica, tá? Faça as suas coisinhas aí de casa, se você conseguir. E se você não consegue, você tem que sair para trabalhar, querido. Álcool gel e máscara, e é isso. Então, um beijão pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, tá? Ativar o sininho para receber notificações. Deixar o like no vídeo também, que é muito importante. Me motiva, né, a trazer mais vídeos pra vocês. E um beijão pra vocês. Tchau, tchau.